Salve, salve, meus queridos amigos do canal. Espero que todos estejam muito bem mais uma vez. Estamos aí com o nosso Option File, temporada 2003-2004. Essa maravilha que tá aqui. Vamos direto ao ponto agora, sem muita enrolação. Não sei se vocês estão curiosos para saber como é que ficou, quais foram os times escolhidos para essa temporada. E aqui estão eles, tá? Foi uma temporada bem diferente, bem atípica. O Porto foi campeão da Champions League e o Once Caldas campeão da Libertadores. Dois times que foram muito inesperados, mas que fizeram suas partes e levaram esse título. Então, começando aí pelo Ajax 2003-2004, foi o campeão holandês da temporada, com Ibrahimovic, Van Berto, Sneijder, Van der Vaart, Stekelenburg começando a carreira por ali também. Então era um grande time. O Arsenal 2003-2004, campeão da Premier League, campeoníssimo da Premier League, né? Esse título foi muito, mas muito comemorado porque foi algo assim acachapante, né? Então tinha lá na zaga, por exemplo, Sol Campbell, Kolo Touré, Ashley Cole, Gilberto Silva, olha ele aqui, Patrick Vieira, Roberto Pirelli, Ljungberg, Bergkamp e o grande Thierry Henry numa temporada magnífica. Comeu a bola, o Henry esse ano merecia também ter o título de melhor do mundo, sem dúvidas. Barcelona 2003-2004, esse time aqui, ele não foi o campeão da La Liga, foi vice-campeão da La Liga, tá? Foi o time que chegou, foi o ano que chegou o Ronaldinho Gaúcho, já chegou fazendo diferença, obviamente, mas é um time que ainda estava se moldando para ser aquele time campeão de 2 temporadas depois. Olha o Gaúcho aqui ainda em fase de evolução, tá aqui com o overall 88, a gente sabe que esse foi o primeiro ano dele lá, depois ele melhorou e muito no ano seguinte, ele foi o melhor do mundo, em 2005 2006 foi o melhor do mundo também. Então tá aqui o monstro Ronaldinho Gaúcho, jogando uma temporada com Patrick Kluivert ainda em alto nível, Javier Saviola começando a carreira, mas jogando muito bem. Luiz Henrique já na descendente, 34 anos. Até as idades estão bem atualizadas aí, tá, pessoal? Para quem gosta aí depois de jogar com as idades certinhas dos jogadores, para saber se eles estavam no auge ou em baixa. Bayern de Munique 2003-2004, timaço aí, não foi campeão da Bundesliga, tá? Esse ano o campeão foi o Werder Bremen, vocês vão ver ele depois aí. Mas por ser o Bayern de Munique, por ser uma máquina, por ser um grande time, a gente sempre coloca ele nos pets anuais, né? Tinha ali no ataque o Roy Mackay, Zé Roberto tinha chegado a fazer meio campo junto com o Ballack, Salih Ramírez numa ponta e Owen Hargreaves, um ótimo meia inglês que fez sucesso no futebol alemão. Chelsea 2003-2004, esse foi um grande time do Chelsea, começou a mudar aí a chave do Chelsea, foi vice-campeão inglês, né? Não vou dizer que era inesperado, porque já tinha, por exemplo, ali o Frank Lampard, Claudio Makelele, Joe Cole, William Gallas, John Terry. Então a base desse time estava sendo montado, a cereja no bolo foi a chegada de Drogba um ano depois. Deportivo, esse também um grande time nessa época, né? 2003-2004, foi terceiro lugar na La Liga, né? Então foi assim uma temporada maravilhosa para o Deportivo La Coruña. E aí já tinha o retorno de Djalminha, mas estava em baixíssima, depois ele praticamente se aposentou depois dessa temporada. Mas tinha ainda o Sérgio, Mauro Silva, Luque e Tristan no ataque. Tinha perdido o Mackay para o Bayern de Munique, mas ainda tinha um grande time, o Deportivo La Coruña. O Inter de Milão não ficou nem entre os 3 times aí da Série A, né, da Liga Italiana. Ficou em 4º lugar, mas entra aqui com um ataque bem inesperado para a temporada, mas que fez muito sucesso. O Adriano, ainda início de carreira, e o Vieri já entrando na sua descendente, né? Christian Vieri fazia gol pra caramba, né? Deu azar esse Inter também porque o Recoba se lesionou demais. Se o Recoba mantivesse aí, acho que teria um fim melhor para esse Inter. Juventus 2003-2004 ficou em 3º lugar no campeonato italiano, tá? Não passou disso. Trezeguet e Del Piero, tradicional a Juventus do início dos anos 2000, né? A Lazio 2003-2004 foi campeã da Copa da Itália. Então tá aqui a Lazio campeã da Copa da Itália. Deixa eu colocar aqui por ordem de overall. Jep Stam, Claudio Jopes, César Musi, Fiore, Albertini, Massimo Odo, Mihailovic. Esse time conseguiu ser campeão da Copa da Itália. Liverpool 2003-2004, time que não ficou entre os 6 da Premier League, ele ficou em 4º lugar na Premier League, mas está aqui com um time que vinha se moldando, que um ano depois foi ser o campeão, né? O Carragher na zaga titular absoluto, o Steven Gerrard titular absoluto e Michael Owen também fazendo grandes anos aí. Nessa época o Michael Owen fazia muito gol, apresentava um futebol maravilhoso, era tido como um dos favoritos inclusive para a bola de ouro nesses anos que viriam se seguir, mas teve problemas com lesões. O Lyon, mais um título do Lyon, né? Com o Juninho Pernambucano dominando. Dessa vez um meio campo interessante do Lyon, olha só, com o Juninho Pernambucano,
Michael Essien, que depois foi contratado pelo Chelsea na contratação de muita grana envolvida, e o Vicente Dorassot, um ótimo meia também francês, estava ali presente. Então o Lyon era um ótimo time nesse tempo. Manchester United, esse sim, foi terceiro lugar, né, no campeonato da Premier League, tá? E acabou não conseguindo se classificar para as semifinais da Champions League. E era um timaço também. Já tinha perdido, obviamente, o David Beckham, mas continuava lá com Van Nistelrooy, Paul Scholes, Ryan Giggs, Roy Keane, aquele time, né, de almanaque do Manchester United. Marseille, 2003-2004, tá aqui como um time que chegou a final da Liga Europa, né, da Europa League, perdeu para o Valência na final. Esse time tinha o Drogba, né, que depois foi para o... Olha aqui o Drogba. Depois o Drogba foi para o Chelsea, certo? Daniel Van Buten, Fernandão, olha ele aqui também, Christian Val, Fabian Barthez. Era um ótimo time do Marseille, chegou na final da Liga Europa. Milan, esse aqui o Milan, campeão da Série A, tá? De Carlo Ancelotti, com a chegada de Kaká nesse ano aí, Kaká, Shevchenko, Inzaghi, Rui Costa, Pirlo, Sidorf, Gattuso. Depois esse time foi ser campeão também, foi vice da Champions League no próximo ano, 2006-2007 foi campeão. Né? Então tá aí esse Super Milan de Carlo Ancelotti. O Mônaco, finalista da Champions League, surpreendentemente, com Morientes no ataque, meteu a camisa 10 no peito e falou: dê pra mim que eu resolvo. Tá aí o Morientes, grande jogador, grande atacante, tá ele aí, foi o melhor ano da carreira dele, então assim, ele jogou muito nesse ano pelo Mônaco também. Newcastle, 2003-2004, esse time ficou em quinto lugar na Premier League, então entrou aqui também porque fez uma grande campanha na Premier League. E o Newcastle do final dos anos 90, do meio para o final dos anos 90, início dos anos 2000, era um time respeitadíssimo da Premier League. O Parma, 2003-2004, esse aqui ficou em quinto lugar na Série A, entrou aqui também, não era grande coisa assim, mas já tá aí, né, já os 5 melhores times da Premier League, da Série A italiana e da La Liga, tô colocando dentro do pet, já são 15 times aí. O Porto, campeão da Champions League, com Deco comendo a bola, né, Costinha, Pedro Mendes, Maniche e Deco, meio campo que dominou a Champions League, né, eu falei Premier League, Champions League, nesse ano 2003-2004. O PSG tá aqui também como um time interessante, foi vice-campeão francês, tá? Que tinha um ataque com Reinaldo, atacante que foi do Flamengo, e Pauleta, atacante que fez muitos gols pela seleção portuguesa, titular absoluto da seleção portuguesa. O Real Madrid, esse foi uma super máquina, mas que, se você for olhar, não ficou nem entre os 3 no Campeonato Espanhol, tá? Só entrou aqui porque é o Real Madrid, e é o Real Madrid galáctico ao extremo, né? Você vê que o meio de campo aqui deles é Zidane, Beckham, Figo e Guti. O ataque com Raul e Ronaldo. Beckham teve que jogar de segundo volante ali e Guti de primeiro volante. Faltou um meio campo marcador aqui nesse time. O Cambiasso ainda era jovem, tinha acabado de chegar, não estava consolidado. E também faltou zagueiros, né? Tinha um Elgueira por ali, mas o resto era Pavon, Meira, então assim, era bem fraco mesmo na defesa. Mas o ataque era um absurdo, o meio campo também. Tá aí o Real Madrid, que acabou não sendo campeão. A Roma, essa foi vice-campeã italiana, com Francesco Totti. Nesses anos aí, Totti era praticamente imarcável. Que jogador maravilhoso, que jogador sensacional. Emerson Puma ainda estava lá, Walter Samuel. Aqui já não temos mais o Aldair, né? O Aldair já tinha aposentado. E o Cafu também já tinha saído da Roma em 2003, 2004 para ir ser campeão lá pelo time do Milan, tá? Mas ainda era um time muito competitivo da Roma. O Valência, campeão da Europa League, tá aqui ele, ó, com Ricardo Oliveira no ataque, Pablo Aimar. Eu adorava Pablo Aimar, véio. Que jogador, viu? Que jogador foi esse? Pablo Aimar, Roberto Ayala, Ricardo Oliveira, Vicente Ibarra, Carlos Marchena, Fábio Aurélio, Sissoko, Albelda. Valência fantástico, né? Campeão da La Liga e campeão da Europa League. Então foram 2 títulos absurdos. Esse Valência era avassalador. Mais 2 times europeus aqui. O Werder Bremen, campeão da Bundesliga, surpreendentemente, com Ailton Queixada. Olha ele aqui, ó. Jogou demais, não chegou nem à seleção brasileira. Mas imagine, o cara foi o melhor jogador da Bundesliga, não era nem convocado para a seleção. Era esse o nível do futebol brasileiro na época, tá? Muito alto, né? O Mitch Davala, um jogador que eu gosto muito também, ó, tava ali nesse time. E o Zaragoza, 2003-2004, que foi campeão da Copa do Rei da Espanha, em cima do Real Madrid dos Galácticos. É isso mesmo.
E tinha o grande Davi Villa aqui no início de carreira, mas já aprontava das suas. Sávio tinha saído do Real Madrid, foi campeão em cima do Real Madrid. E Gabriel Milito também jogou muita bola por esse Zaragoza. Tá? Vamos agora para os times sul-americanos. Tá aqui o América de Cali 2003, né? Foi aí também um time que foi campeão colombiano naquele ano. Eu sempre gosto de colocar. O Boca Juniors, campeão do torneio Apertura em 2003. Tá? Então tá aqui também com Carlitos Tevez e Marcelo Delgado e Guilherme Schelotto. Que ataque, né? Muito móvel, jogadores muito bons, muito trabalhadores. O Cruzeiro 2003, campeão de tudo no Brasil, né? Copa do Brasil, Brasileirão e Campeonato Mineiro. Então, assim, esse time foi destruidor com Alex no meio-campo, fazendo assim e acontece. O Flamengo 2003 está aqui, tá? Também entrou como vice-campeão da Copa do Brasil, coloquei ele aqui. Não foi um grande time, a única lembrança desse time realmente foi o Felipe Maestro, que estava jogando lá na ponta direita e fazia chover. O Maracanã parava para assistir Felipe Maestro jogar. Tinha Júlio César, que estava ainda na crescente da carreira, acho que foi o último ano dele pelo Flamengo. A Tisson tinha voltado, o Edilson estava já começando o final da carreira. Então não era um time muito forte, mas acabou entrando aqui por serviço da Copa do Brasil. O Once Caldas, campeão da Copa Libertadores 2004, está aqui também com um ótimo time. Destaque para o goleiro Enal, né? Pegou muito naquela Copa Libertadores. O River Plate 2003, campeão do torneio Clausura na Argentina, com Cavenaghi no ataque, Andrés D'Alessandro, Kudê, Lúcio Gonzalez, De Michelis, vários jogadores que depois ficaram clássicos aí da seleção argentina, jogaram aí. O Cavenaghi não ficou clássico da seleção argentina, mas jogou muito pelo futebol argentino também. O Santos 2003, esse foi vice-campeão brasileiro, tá? Um ótimo time, tinha Robinho, Elano, Diego, Paulo Almeida, Renato, clássico do Santos que foi campeão um ano antes e vice nesse ano aí, porque o Cruzeiro realmente arrebatou, não tinha ninguém para ganhar do Cruzeiro nesse ano. E o São Paulo foi o terceiro colocado no Brasileirão, né? Então você vê que o Kaká tá em dois times aí, tá no São Paulo e tá também no Milan, né? Deixa eu olhar aqui só para ter certeza, vamos lá. No Milan também tá o Kaká, porque eles transferiu para o Milan no final do ano. Disputou lá o Brasileirão em 2003 pelo São Paulo, né? E o meio campo com Kaká e Ricardinho, Júlio Batista. Então daí Fábio Simplício e Maldonado. Então assim, era absurdo o ataque com o Luiz Fabiano. Um tempo do futebol brasileiro muito forte. Tá aí, meus amigos, tá finalizado, tá demonstrado como tá o PES, tá uma maravilha. Agradecer sempre a vocês que fazem parte da comunidade aí e que compartilham seus Option Fire, seus uniformes, suas TEDs, né? Compartilham todo o material que vocês têm disponível, pois é assim que eu consigo montar esses times aqui. Nada disso aqui foi feito do zero. Esses times, a maioria deles já estava rodando por aí pela internet. Alguns de anos anteriores ou posteriores eu acabo adequando para esse ano que eu quero. E tá aí o Option File da temporada 2003-2004 com 32 times para vocês se divertirem. Um forte abraço a todos, valeu!